Vamos seguir aqui falando sobre a nossa epidemia de violência contra a mulher, dos casos de ódio, para falar sobre essa coisa revoltante, dessa trend, desses vídeos no TikTok, instigando a violência contra a mulher. Nós convidamos a professora Yasmin Curzi de Mendonça, da Fundação Getúlio Vargas, Direito, Rio de Janeiro. Professora, muito obrigada, antes de mais nada, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que o assunto de hoje, quer dizer, é um assunto vastíssimo, esse da violência contra a mulher, mas hoje o que está chamando muita atenção é essa trend. O que é uma trend? É quando você cria ali uma cadeia dos mesmos vídeos e as pessoas vão fazendo cada vez mais vídeos. No caso, agora, são vídeos incentivando o ataque às mulheres que estão sendo veiculados em várias plataformas de rede social. As plataformas não obedecem a uma regulação e aí isso se propaga de maneira infinita. A gente mostrou ainda agora que tem mais de 23 milhões de pessoas que seguem esses perfis, são mais de 120 perfis, o que dá mais de 23 milhões de brasileiros acompanhando esses ataques e muitas vezes pessoas que talvez nem tivessem essa intenção começam a pensar e cria-se, então, esse cruel caminho de violência contra a mulher, né? O que pode ser feito, professora? Perfeito, Leilane, muito obrigada, gente, é um prazer para mim estar aqui com vocês, apesar desse tema ser tão difícil, né. Bem, primeiro, a gente precisa de uma resposta mais direta do poder público. A gente tem debatido regulação de plataformas há bastante tempo, tem propostas, sendo debatidas já desde 2020, também sobre a tipificação da misoginia, do discurso de ódio de gênero. Mas é isso, a camada está bem mais embaixo, né? A gente tem esse conteúdo que pode ser considerado incitação a ódio, incitação à apologia a crimes, mas a gente precisa estar falando da camada estrutural das plataformas, dos algoritmos que amplificam esse tipo de conteúdo. Então, as plataformas, o TikTok, no caso, removeu vários desses perfis, mas outros perfis vão continuar surgindo. A gente tem uma moderação de conteúdo que é reativa, que vem depois das denúncias serem feitas. Então, a gente precisa, sim, de monitoramento mais ativo dessas plataformas e também de canais de denúncia mais qualificados, né, com moderadores brasileiros sendo contratados para participarem dessa atividade da moderação de conteúdo. A gente não tem transparência nenhuma, nem devido processo garantido para as vítimas de terem um atendimento qualificado por essas plataformas. Os canais, muitas vezes, as deixam sem nenhuma resposta ou mantêm o conteúdo claramente violador no ar. Então, a gente precisa, sim, de regulação nesse aspecto, Leilane. Trazer justamente a responsabilidade das plataformas nessa camada mais estrutural, porque elas estão lucrando ativamente com a captura de atenção desses usuários que estão sendo radicalizados ali. E é impressionante a ressonância que isso tem em uma parcela muito relevante, não só, mas especialmente dos nossos jovens que frequentam essas redes sociais com absoluta desenvoltura, né? Como eles se conectam com esse tipo de conteúdo. Professora, nós temos instrumentos aqui para fazer isso? Porque há uma discussão permanente sobre regulação de conteúdo, de plataformas digitais. Essa tem que ser uma regulação global. Um determinado país tem como estabelecer regras, porque o escritório da rede social não está aqui, está em tal lugar, aí tiram a rede social do ar. A gente passou por isso muito recentemente, né? Aí o escritório se faz representado no país. A gente pode fazer alguma coisa aqui ou depende de uma legislação global, de um conceito que o mundo todo vai ter de abraçar em algum momento? Perfeito, Colombo. A gente pode fazer muitas coisas aqui. A gente tem tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, o Marco Civil da Internet, que tem ali no artigo 21 o regime de notificação e retirada, por exemplo, para conteúdo que viola a intimidade. A gente teve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito também, revisando a constitucionalidade do artigo 19 dessa mesma lei do Marco Civil da Internet, trazendo ali a obrigação das plataformas de moderarem ativamente violência de gênero online. Então, a gente já tem avançado tanto legislativamente quanto juridicamente nesse aspecto. O problema a gente precisa de mais coordenação institucional, a gente precisa do poder público
atuando e aplicando as leis que a gente já possui. E, obviamente, quando a gente está falando da misoginia, do discurso de ódio de gênero, ainda que a tipificação, a criminalização desse tipo de conteúdo, desse tipo de discurso, não seja uma bala de prata, é importantíssimo a gente pautar isso, porque assim como o racismo, assim como a homotransfobia, esse tipo de comportamento não pode ser naturalizado. A gente precisa ter, nessa frente também, no direito penal, uma forma das vítimas instrumentalizarem, de usarem o direito para se protegerem. Então, eu acho que também vem por aí, além das políticas educacionais, né? Porque a gente precisa ensinar os meninos desde cedo a não odiarem mulheres, né? Então, eu acho que começa também por ali. E a gente precisa de ter os homens como nossos aliados, né? Uma coisa difícil de entender é por que os homens se unem para fazer uma trend de violência e não se unem para fazer uma trend de defesa das mulheres. Por que não surge uma trend para defender as mulheres, para respeitar as mulheres? Tá aqui, quem sabe alguém se anima e começa a puxar a trend. Professora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas análises. A gente agradece. Tchau, tchau.